Então todos já terminaram o trabalho que tinha para fazer. Eu atrasei um pouco porque eu tinha algo para resolver. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós estamos vivendo neste último tempo e fomos salvos pelo Senhor Deus. Que nós possamos viver diante do Senhor Deus, pregando o seu Evangelho, realizando o seu serviço dentro da sua igreja. Que o Senhor sempre possa nos proteger, que o Senhor sempre possa nos conduzir. Nós agradecemos por sua imensa graça, Senhor. Senhor, nós passamos este ano e agora estamos aguardando o novo ano. E nesse último fim, que nós todos possamos agradecer a sua graça. Que o restante da vida em nossa carne, nós possamos viver somente para a glória e vontade do Senhor Deus. Que nós possamos terminar o seu trabalho para vivermos para diante da sua glória, Senhor. Senhor Deus, que conhece as nossas fraquezas, que o Senhor possa nos ajudar ainda mais, que através da palavra do Espírito Santo, o Senhor possa nos sustentar a cada momento mais. Que através do trabalho santo que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos viver obedecendo, que possamos viver de forma correta diante do Senhor Deus, para assim sermos conduzidos, Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, muitas das nossas igrejas. O Senhor Deus possa estar junto delas, que o Senhor Deus possa conduzi-los. Nós agradecemos por sua graça, Senhor. No meio da dificuldade, nossos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho, obedecendo a sua palavra, que o Senhor Deus possa estar ainda mais junto deles. As nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que o Senhor Deus possa protegê-los e possa conduzi-los, Senhor. Então, neste novo ano que está se aproximando, o ano que está se finalizando, que nós possamos olhar para esse ano que está se passando e possamos pensar que realmente nesse tempo que o Senhor Deus nos permitiu, nesse último tempo, qual trabalho, qual a palavra nós devemos realizar, qual a palavra devemos obedecer, para que nós possamos viver para a glória e vontade do Senhor Deus, para assim sermos conduzidos, Senhor. Senhor, nesse tempo também, toda a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que o Senhor Deus possa nos permitir nesse momento. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 시편 교독하겠습니다. 시편 27편 시편 27편 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 8 ao 14. Lucas, capítulo 2. Versículo 8 ao 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 하나님을 찬송하여 가로되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 거기까지. Então, na noite anterior, nós tivemos a Noite dos Santos e muitos participaram. Aqueles que não participaram, eu tenho certeza que ficaram em grande prejuízo. Então, o tempo foi muito divertido, com temas realmente muito surpreendentes. E quem não conseguiu acompanhar aqui é presente, que possa acompanhar de forma online na internet. Então, nós tivemos o tema da Noite dos Santos ontem, sendo Prepare para se encontrar com o Senhor e retornará. Então, que dia é o dia de hoje? Natal, dia de Natal. É o fim dos tempos. Então, por quê? Muitos dizem que Christmas é o dia de nascimento do Senhor Jesus. Eles dizem que dia 25 de dezembro. Claro que na Bíblia nós não temos o dia do nascimento do Senhor Jesus. É por isso que nenhuma pessoa no mundo sabe a data exata que o Senhor Jesus nasceu. E deve ter um motivo de por que o Senhor Deus faz para com que os homens não saibam. Então não está escrito na Bíblia, mas os homens, eles causam realmente grandes turbulências pelo mundo, dizendo que é o nascimento do Senhor Jesus. Então eu acredito que se eles souberem do nascimento do Senhor Jesus, ia acontecer um grande problema. Então, na realidade, se olharmos, são muitas pessoas que estão louvando, fazendo grandes eventos, vendendo, dizendo que é o nascimento do Senhor Jesus e todos querem vender e todos querem celebrar, mas é para ganhar dinheiro, fazer negócios em cima disso, não é? Nessa data. Mas esse dia 25 de dezembro, dizerem que é dia de Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus. Essa data foi decidida porque veio de uma cultura, de uma religião realmente bem antiga, que nós precisamos pensar um pouco. Em 273, o imperador romano, Aurelian, ele servia o deus do sol e tinha um festival nesta data. Então, desde o momento que acaba o ano, perto do fim do ano, tem um momento de que a posição da Terra, a inclinação vai mudando. Então, cada momento o dia
vai se prolongando, é por isso que nós temos até aqueles horários de verão. Então nós podemos ver que eles decidiram que essa seria a data do nascimento do deus do sol, Midra. E naquele dia, os outros imperadores posteriores de Roma, ao olharem a palavra de Malaquias capítulo 4, que fala que realmente como o sol ele nasce do leste. Então realmente tem uma palavra que fala sobre o sol, que é como o Senhor que realmente nasce ao leste e passa por todo o oeste. Então realmente o rei Constantino, ele começou a pensar no Deus do sol que eles serviam, que honravam e adoravam. Eles começaram a pensar, o Senhor Jesus também é como um sol, é um sol que ajuda, um sol que protege. É por isso que eles resolveram decidir que a data do nascimento do Senhor Jesus seria como o do Deus do sol que eles serviam. Tendo a evidência na palavra de Malaquias. É por isso que em 235 após Cristo, nós podemos ver que naquele tempo Roma tinha a religião católica. E a partir daquele ano, realmente eles decidiram que seria a data de nascimento do Senhor Jesus. É por isso que todo o cristianismo, seja oeste, leste, oriente, ocidente, todos receberam essa cultura e essa data da igreja, que a igreja católica decidiu naquela data, para que assim, realmente cada pessoa, realmente ao olhar para o dia de Natal, pudesse celebrar. Então, mas meu coração fica incomodado, eu me sinto desconfortável ao pensar nessa data, porque realmente não é a data do nascimento do Senhor Jesus. Então antes, quando eu frequentava a igreja, eu não dormia pela noite de Natal, eu ficava feliz dizendo que era o nascimento do Senhor Jesus. E pela madrugada, realmente eu ia para cada casa e realmente cada pessoa estava dormindo. Então, mas eu ficava cantando, realmente feliz é a vinda do Salvador. E acordava todas as pessoas e eu preparava realmente doces, pães para distribuir. E quando você dava a volta pela rua, pelo quarteirão, realmente dava para receber muitos pães, muitos doces. E realmente eu vivia uma vida realmente bem alegre na minha infância, pensando naquele dia. Porque eu acreditava que era o nascimento do Senhor Jesus. Mas não houve ninguém que contasse sobre aquele dia. Não houve ninguém que contasse sobre esse tema. Todos somente acreditavam que era o nascimento do Senhor Jesus. Todos vivem e o mundo todo está barulhento por conta dessa data. Estão dizendo, os redentores chegou, realmente todas as nações devem realmente recebê-los. Então, mas se nós olharmos para toda essa nação, realmente estar recebendo ao Senhor, é aceitar o Senhor Jesus que está vindo, não é, para este mundo, todos eles louvam, dizendo que estão para receber, que querem se encontrar com o Senhor. Mas o que significa receber o Senhor? As pessoas não sabem, muitas pessoas vivem esquecendo disso. Até o povo de Israel, que foi escolhido pelo Senhor, quando o Senhor Jesus ele veio para a terra de Israel, realmente o Senhor Jesus, que era Cristo, o Messias, eles não o conheciam. É por isso que eles realmente o negaram, o rejeitaram e usaram a mão dos romanos para matarem ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus encarregou-se de todo o pecado do mundo, e o Senhor que não tem pecado, realmente ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. E para a nossa justificação, para dar testemunho a todo mundo, o Senhor ele ressuscitou na frente de todas as pessoas, depois de 3 dias, e na frente de muitas pessoas o Senhor subiu aos ares. Então, mais uma coisa que nós precisamos pensar agora. Então, se nós olharmos Lucas capítulo 2, que nós lemos agora, se nós olharmos, por exemplo, na Palestina nós temos Belém, e em Belém haviam vários pastores que estavam guardando as suas ovelhas. E Palestina também tem um inverno. Não é tão frio como no nosso país, mas aquela época é uma época que chove muito. É por isso que eles não conseguem deixar as ovelhas fora de casa. E é por isso
dia 25 de dezembro. Palestina, na terra de Israel, é uma época fria para eles, que é o inverno, que chove bastante. Então é por isso que eles não podiam e não podem ainda deixar as ovelhas de fora. Então é por isso que realmente é uma data que não tem uma relação com o nascimento do Senhor Jesus. Então se não é algo que não existe, então não precisa fazer, mas as pessoas inventam essas datas para quererem realmente celebrar, honrar, mas tudo isso nós podemos dizer que isso é a data do Deus do Sol, que realmente é uma grande celebração, um grande festival que os imperadores romanos eles realizavam. E eu pesquisando no dicionário, realmente bíblico, realmente nas grandes enciclopédias também, realmente da mesma maneira como eu já disse, está bem registrado tudo que eu vos contei. Então, a data do nascimento do Senhor Jesus é uma data que nós desconhecemos. E o Senhor Jesus, que logo virá, realmente essa data também, realmente o fim desses tempos, realmente ninguém sabe, realmente nem os anjos do céu não sabem, realmente é somente o Pai o sabe. Então o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, somente Ele o sabe. Então o Senhor Jesus, mas Ele irá retornar com certeza. Então mais uma coisa que nós temos a nossa certeza é que 2022 anos atrás, se olharmos em Miqueias, capítulo 2, versículo 5, ele disse realmente, ó Belém Efrata, realmente pode ser a menor entre as cidades, mas realmente o Redentor realmente nascerá da sua cidade. Então realmente um Senhor ele virá a nascer em Belém. Realmente, e a Bíblia disse que ele é um Senhor que está desde o princípio. Então realmente se olharmos Gênesis capítulo 1, no princípio era Deus. Deus criou todas as coisas no princípio. Então realmente o princípio representa antes da criação de todas as coisas. E se olharmos em João capítulo 1, ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e ele veio para nós, para os homens. Se olharmos em João capítulo 1, versículo 14, aparece também. Então realmente ele é a luz para os homens, se fez a luz para os homens, a própria imagem de Deus, que se manifestou como formato de homem, que é o Senhor Jesus. A carne, a palavra que se fez carne para se manifestar a todos. Quer dizer que a glória do Filho unigênito, que está cheio da sabedoria, da graça, realmente do poder que se manifesta para todos nós neste mundo. Então, realmente, Miqueias, ele era um profeta de 500, quase 600 anos antes do Senhor Jesus, e ele escreveu essas palavras naquela época. E o Senhor Jesus, conforme a profecia, nasceu neste mundo. Então, a verdade principal dessa Bíblia realmente é como nós podemos dizer, realmente buscais nas Escrituras ter a vida eterna, porque realmente elas de mim testificam. Então nós temos a Bíblia, nós temos as Escrituras que possuem a verdade principal de que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a verdade principal da Bíblia. O nascimento do Senhor Jesus, a morte, a ressurreição, a subida aos ares. E por último, o retorno, o segundo advento. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio na primeira vez, esse Senhor Jesus realmente estava muito bem profetizado sobre o no Antigo Testamento, dizendo como ele viria e se cumpriu tudo. Como em Isaías capítulo 7, versículo 4, realmente já disse que uma virgem realmente daria à luz a um filho. E esse seria o Senhor Jesus. Então, realmente ela concebeu através do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele veio para este mundo e ele se manifestou. E está escrito na Bíblia o que ele faria, que ele morreria, que em 3 dias ele ressuscitaria. Em 1 Coríntios também já está escrito que o evangelho que nós pregamos é o Cristo Jesus. Então, mas, se nós olharmos na Bíblia também, realmente o Senhor Jesus realmente é aquele que morreu na cruz por conta de nós.
E o Senhor Jesus, conforme a Bíblia, ele ressuscitou em 3 dias. Realmente essas escrituras que ali se referem são do Antigo Testamento. É por isso que o Senhor Jesus, que ele veio pela primeira vez, realmente tudo já se cumpriu. Realmente nada sem erro. Realmente foi tudo cumprido. Então é por isso que agora o que resta é o retorno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele subiu para os céus. E o Evangelho foi pregado por todo mundo e estava registrado já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre todo esse acontecimento. E agora o que resta é o retorno do Senhor Jesus. Então, o 2022 que nós estamos usando, esse calendário, de onde que ele se inicia? Realmente desde o nascimento do Senhor Jesus, quando nós calculamos, nós podemos dizer que são 2022 anos atrás. Então, realmente desde o nascimento do Senhor Jesus, realmente nós podemos ver que inicia-se a história. Então quer dizer que a história antes da vinda do Senhor Jesus é desprezada por completo, é ignorada. É por isso que nós podemos dizer que é antes de Cristo. Então quer dizer que realmente é todo o início das coisas, não é? Então realmente é por isso que são coisas que é antes de Cristo, é por isso que são ignoradas. Em inglês nós temos BC, que é antes de Cristo, antes da vinda de Cristo. Então nós podemos dizer que é uma nova história que se inicia após a vinda do Senhor Jesus. É algo que nós temos certeza. Desde o momento que nós recebemos a salvação, nós nascemos como filho do Senhor Deus. Nossa vida, a nova vida se inicia. É por isso que a nova vida, a nova história se inicia com a vinda do Senhor Jesus. É por isso que nós podemos dizer que assim se inicia. Então, mas após a vinda do Senhor Jesus, terá o seu retorno. E o seu retorno é o fim de todas as coisas, na realidade. O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E passaram-se 2000 anos. E quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, o fim virá. Como em Mateus capítulo 24, versículo 14, já foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Agora, o restante do tempo, nós realmente precisamos pensar. Realmente, para qualquer pessoa que realmente nele crê, realmente não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? O Senhor Deus, ele permitiu a última oportunidade. Então, o Evangelho para ser pregado por todo mundo. Porque o Senhor diz que o fim ele chegará quando o Evangelho for pregado por todo mundo. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, realmente, ele está vivo no presente momento. Realmente, ele veio para este mundo. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E o Espírito Santo veio no lugar dele para testificar sobre o Senhor Jesus. Então, realmente, através do poder do Espírito Santo, desde Jerusalém até os confins da terra, vós sereis as minhas testemunhas. Então, realmente, o Evangelho vai ser pregado por todo mundo. Então, isso é uma evidência de que todos nós possamos crer e é uma oportunidade que o Senhor está dizendo que vai permitir para todo mundo. Então, é por isso que agora, realmente, o Evangelho foi pregado e ao longo desse tempo, as pessoas que receberam a salvação realmente se tornaram realmente cidadãos da nação de Deus. Realmente são pessoas que receberam a salvação através da paciência do Senhor. Realmente são pessoas que podem receber essa graça, mas no momento, realmente eles vivem de forma teimosa, seguindo a vontade da carne, e as pessoas pensam que estão vivendo pela sua própria vontade, mas precisam perceber que não é por conta dos seus pecados que irão para o inferno, mas as pessoas do mundo serão julgadas agora por terem negado essa graça da salvação que o Senhor permitiu a todas as pessoas do mundo. Então é por isso que as pessoas que receberam a salvação, realmente nós precisamos saber realmente que precisamos receber a salvação. Aqueles que receberam a salvação e já morreram, são aqueles que têm o corpo somente aqui na terra enterrados, mas o espírito já deve estar no paraíso descansando no momento. Então os santos eles serão mudados com o corpo santo ao serem transformados diante do Senhor Deus, junto dos santos que estavam descansando, que vão ser vivificados, ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos céus. É por isso que quando nós falamos sobre o segundo advento do Senhor, aparece muitas vezes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
Então, sobre a vinda do Senhor Jesus, nós temos diversas palavras que estão profetizadas. Então, se nós olharmos Salmos 2, versículo 1 a 6, ele fala: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então, você crê no Senhor Jesus? Então, eles começam a pensar que crer em Jesus é restringir a liberdade deles. E eles começam a desprezar, dizendo: onde está Deus? É por isso que eles falam: rompendo as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Então, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, para aqueles que não se arrependem diante do Senhor Deus, o Senhor ele rirá desses até o fim, aqueles que vão contra o Senhor. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. São Salmos 2, versículo 6, ele fala que ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Quer dizer que é o Senhor Jesus. Então aqui está falando sobre o Senhor Jesus que virá para a terra. Então o Senhor Jesus, ele virá nesse último tempo, depois que todos os santos forem subidos arrebatados, e deve ser permitido um tempo para 144 mil pessoas, judeus, receberem a salvação. Então quer dizer que naquele tempo vai ser construído, nos 7 anos de tribulação, o templo em Jerusalém. E o anticristo vai se assentar no trono ali dizendo: eu sou o anticristo. Então até naquele tempo, todas as pessoas do mundo que não se arrependerem, todas as pessoas de Israel também, eles dirão: esse é o homem Messias que nós estávamos esperando. Que eles estão esperando por Messias que virá como rei. Então é por isso que o Senhor irá contra eles. Então o Senhor, realmente com todo o seu furor, nos 7 anos de tribulação, no término, o Senhor enviará Cristo para julgar este mundo. O primeiro Senhor Jesus que veio pela primeira vez, veio como Salvador, veio para salvar os pecadores. O Senhor que retorna mais uma vez, ele vem para julgar todos aqueles incrédulos. Então é por isso que esse dia está muito próximo de nós. Então, da mesma maneira, realmente todo o evangelho é pregado por todo o mundo. Então esse evangelho já foi traduzido para mais de 3.400 idiomas diferentes na Bíblia. Então é por isso que realmente qualquer pessoa tem a oportunidade de ouvir, ler, aprender e crer. Mas aquelas pessoas que não se arrependem até o final são pessoas que não creem no Senhor Deus. Por conta do pecado de incredulidade, as pessoas são julgadas e irão para o inferno. É por isso que olhamos em Zacarias capítulo 14, versículo 4, ele disse: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então ele fala sobre a vinda do Senhor para este mundo. E também em Jó capítulo 19, versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, realmente no meio de todo esse sofrimento, realmente o Messias, o Cristo que o salvou, realmente ele creu nesse Senhor, que é o Redentor, o Salvador dele. E ele está falando sobre esse Redentor que virá para essa terra. Então Jó, ele é um homem de quase 4.000 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Mas nós podemos ver que Jó, ele é um homem que está falando sobre Cristo, que irá salvá-lo no futuro. Então quer dizer que ele já antecipadamente creu que o Senhor viria para este mundo. Então o Senhor que pela primeira vez ele veio foi para nos salvar, para que o evangelho fosse pregado por todo o mundo, e depois ele retornará para julgar todos aqueles que realmente não creem na sua palavra. É por isso que nós podemos ver que o Senhor Jesus também, em Mateus capítulo 16, versículo 28, quando ele estava junto dos seus discípulos,
Ele disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então os que estavam ali eram os 12 discípulos. Mas o Senhor, quando ele vier como o Senhor, realmente rei, voltando para este mundo, realmente ele está dizendo que alguém irá vê-lo. Mas realmente os 12 discípulos já morreram, o Senhor ele não chegou ainda. Mas isso o Senhor estava dizendo antecipadamente que ele iria se manifestar dessa maneira. É por isso que versículo 17, versículo 1 também. Depois de 6 dias, o Senhor levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos, seguidores em particular, e levou-os para um monte bem alto. E o formato do Senhor Jesus se transformou naquele momento. O rosto começou a resplandecer como se fosse o sol. E suas vestes se tornaram brancas como a luz. E no Antigo Testamento, os 2 grandes representantes, Moisés e Elias, se manifestaram. E eles estavam conversando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele já estava manifestando antecipadamente sobre a sua vinda, a morte e a ressurreição. E também é uma imagem que mostra o Senhor Jesus retornando para essa terra. E os 3 discípulos viram isso. É por isso que Pedro, vendo isto, se olharmos em 2 Pedro capítulo 1, então ele realmente ter testificado o seu poder, a sua glória, realmente não é buscar as coisas deste mundo, mas sim, realmente eles viram o formato do Senhor retornar. Então realmente como que podemos dizer que eles já estão vendo realmente o Senhor que retornou, se ele não retornou ainda, mas realmente antecipadamente o Senhor Jesus já tem mostrado a grandíssima promessa para ele. Então é por isso que o Senhor realmente já disse antecipadamente sobre o juízo deste mundo. Quer dizer que há 2000 anos atrás, todos os discípulos que seguiam o Senhor Jesus, então nós podemos ver que o apóstolo João também ele viu todo o futuro através de Apocalipse que o Senhor permitiu para ele. Então o Senhor realmente já disse antecipadamente o que haveria de acontecer nos fins dos tempos. Então Pedro, ele viu o Senhor Jesus, ele retornando. Quando? Quando ele estava nos altos montes, ele viu o formato do Senhor ser transformado. Então quando nós estivermos no Santo Monte, então realmente ouviram a voz do Senhor, realmente eis o meu filho amado a quem me comprazo. Realmente ele ouviu essa palavra. Então agora não é Moisés, mas Elias. Por fim agora era Cristo. Ou seja, Moisés, Elias, você não obedece as palavras, mas sim é as palavras de Cristo que você precisa ouvir e crer. É isso que o Senhor está dizendo. Mas então, por que o Senhor Jesus ele manifestou para os discípulos dizendo que ele haveria de retornar, mas de repente Moisés e Elias apareceram ali? Porque Moisés e Elias, eles são os personagens mais importantes que representam o Antigo Testamento. Então nós podemos ver que realmente Moisés, ele foi o homem que passou realmente do Egito para o deserto, passando o Mar Vermelho, viveu durante 40 anos e depois recebeu os 10 mandamentos diante do Senhor Deus. E Elias, ele durante 40 anos viveu pregando o evangelho pelo Senhor e depois, sem morrer, sem conhecer a morte, ele subiu. Com a carroça de fogo, ele subiu aos céus. Então, sem morrer, um homem que foi levado para os céus. Então, Elias e Enoque, somente esses 2 homens não conheceram a morte. Então, claro que o Senhor ter levados, somente Enoque e a Elias, mostra antecipadamente que o Senhor haveria de resgatar todos os santos neste mundo antes de conhecerem o fim. Realmente seriam arrebatados. Então o cristão, ele que recebeu a salvação, ele não morrer, ele será arrebatado diante do Senhor Deus. Esse é mais um formato. Não é por isso que nós podemos ver que Moisés, ele morreu e ressuscitou e foi para diante do reino do Senhor Deus. Ele, sem conhecer a morte, ele subiu aos céus e foi conhecer o reino de Deus. Então nós podemos ver que realmente todos são com corpos,
realmente puríssimos, realmente, que não contaminam, santos e serão transformados por completo. Tal como nós podemos ver em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 também. Então ele fala que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, até a lagarta que comia folhas de uma árvore que era tão esquisita, ela foi e se encasulou e se tornou uma borboleta e saiu voando. Então, da mesma maneira, com esse corpo santo, um corpo transformado, ele poder se encontrar com o Senhor que retornará. Então, é por isso que Moisés e Elias são dois grandes representantes que morrer. Moisés é um homem que morreu e ressuscitou diante do Senhor, e Elias é um homem que, sem conhecer a morte, realmente subiu para os céus. Ele representa os santos do último tempo. Então nós estamos vivendo num tempo onde, sem conhecer a morte, podemos nos encontrar com o Senhor. Porque realmente está muito próximo de nós nos encontrarmos com o Senhor. E também, quando o Senhor ele estiver chegando, realmente retornando para este mundo, o que irá acontecer? Nós podemos ver que o Senhor, realmente com grandes trombetas, realmente ele virá com o suor das trombetas nos céus. Então, realmente, primeiro os mortos, eles levantarão, quer dizer que eles serão ressuscitados, quer dizer que a carne vai ser ressuscitada. Então, aqueles que estavam mortos neste mundo, realmente são pessoas que têm o corpo nessa terra, já retornado para o pó da terra, mas o Senhor irá vivificá-los com o espírito novamente ajuntado que estava no paraíso descansando. Então, realmente, eles são vivificados para um corpo incorruptível e incontaminável. Então, quer dizer que eles, quando se encontrarem com o Senhor, no soar da trombeta diante do Senhor Jesus, todos subirão aos ares, que é por isso que nós podemos dizer que é o retorno do Senhor nos ares. Então, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles são vivificados. E acima disso, realmente todos aqueles que são vivificados, junto de todos os santos, eles sobem aos céus e irão se encontrar com o Senhor nos ares. E é isso que está profetizado de forma exata. É por isso que nós todos, como Elias, como Enoque, sem morrermos, nós temos esta oportunidade para nos encontrarmos com o Senhor. Então, você não conhecer a morte, você ter esse sabor de se encontrar com o Senhor enquanto vivo, realmente eu acredito que é uma imensa bênção. Então, é por isso que realmente todos os sinais para a vinda do Senhor já se cumpriram por completo. Não existe mais nada que realmente esteja para se cumprir. Realmente já podemos dizer que o Senhor pode vir hoje, que está tudo bem. Então, nós somos pessoas que vivemos somente aguardando o retorno do Senhor. É por isso que em Hebreus, capítulo 9, versículo 28 também já aparece dessa maneira. Assim, também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, realmente já está dito dessa maneira na Bíblia. Então, aqueles que o esperam, quem são estes que esperam? São as pessoas que receberam a salvação, são aqueles que esperam pelo Senhor. Então é por isso que se olhamos em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele também já disse dessa maneira. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Então realmente as pessoas que receberam a salvação, realmente eles diziam, Senhor, nós recebemos a salvação e agora esperamos o reino do céu. Estamos esperando pelo Salvador, o Cristo Jesus que há de retornar. Então, realmente para todos aqueles que o esperam. Então, sem nenhuma relação com o pecado daqueles que esperam pelo Senhor Jesus. As pessoas que receberam a salvação. Então, quer dizer que o Senhor ele retornará realmente sem relação ao pecado. Isso quer dizer que são as pessoas que receberam a salvação. O Senhor irá se manifestar para todos eles. Então, quer dizer que é a segunda vez. Então, se nós olharmos aqui todas as pessoas que estão presentes aqui, então, mesmo que não seja 100%, penso eu que a maioria realmente recebeu a salvação. E nós somos pessoas que estamos esperando pela vinda do Senhor ou não? Então, quanto que vocês aguardam? Então, nós desejamos, esperamos. Então, eu também estou esperando demais pelo tempo do retorno do Senhor. Então, se o Senhor não retornar hoje, será que ele virá amanhã? Se ele não vir este ano, será que vai vir ano que vem? Eu sempre fico aguardando.
Então nós individualmente queremos que o Senhor ele retorne logo, mas por outro lado nós temos várias pessoas que ainda não receberam a salvação. É por isso que em Gênesis, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, ele também já disse dessa maneira. Então aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E assim a Bíblia se acaba. Então o Senhor ele já disse que realmente ele cedo vem. Então logo vem. Então, o Senhor também deseja vir logo. Então nós podemos ver que existe todo o sofrimento, existe a dor neste mundo. Mas tudo isso é algo que o Senhor vai nos transformar para nos retirar disso. Para que nós em eternidade possamos nos encontrar com o Senhor. Para entrarmos no seu reino. Para nos permitir o seu reino. Então esse é o desejo do Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo que em verdade vos digo. Realmente, certamente, cedo venho. Então é por isso que como é que nós devemos responder? Então o Senhor disse, realmente mandando uma mensagem pelo WhatsApp para vocês. Certamente cedo venho. Então vocês vão falar o quê? O que vocês vão responder? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Mas como é que você vai responder assim? Realmente precisa pregar o evangelho para as pessoas que não receberam a salvação ainda. Daí eu tenho dois corações. Eu gostaria que o Senhor ele viesse logo. Então eu realmente, mas depois que eu fiz o seminário em Hong Kong, e eu comecei a pensar, realmente quando é que o Senhor virá? Os irmãos perguntavam, gostaria que o Senhor viesse logo. E eu falei, o Senhor ele virá. Realmente eles têm muito sofrimento pregando o evangelho naquela dificuldade. Realmente dentre muitas pessoas que creem diante do Senhor Deus, realmente tem pessoas que causam problemas, tem pessoas que fazem outras coisas, tem conflitos, tem pessoas que se cansam. Mas realmente a vinda do Senhor é o fim de todas as coisas. Então, mas por outro lado, então, realmente nós podemos dizer, Senhor, demore só um pouquinho mais para chegar. Por outro lado, eu tenho esse coração. Porque nós podemos ver, como a engenharia já disse, realmente tem um tempo realmente de colher as plantações. Mas ainda tem muitas pessoas que não receberam a salvação. Os celeiros estão para se fechar. Então o tempo da colheita está para se acabar. Então irá chegar o inverno, onde irá começar a vir o frio, as tempestades, o tempo da tribulação está chegando, mas ainda tem muitos que não receberam a salvação. Então, como o Senhor já disse, realmente tem muito para o que ceifar, mas são poucos os ceifadores. São poucos os seus trabalhadores. O Senhor ele se preocupou dessa maneira. Quer dizer que existem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Se nós começarmos a pensar nessas coisas, eu também, se for para responder diante do Senhor Deus, eu pedir, eu falo, Senhor, demore um pouco mais. Demore um pouco mais. Mas, quando chegar o tempo, realmente um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Realmente todas as pessoas realmente precisam se arrepender e ir para diante do Senhor Deus receber a salvação. Como em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e em diante, realmente no versículo 9 em diante também já fala dessa maneira. Realmente, mas o Senhor, ele tem esperado, aguardado por muito tempo, tem prazo. Pode ser que acabe esse tempo, vai acabar uma hora. Então, de qualquer maneira, nós somos pessoas que estamos vivendo nesse último tempo e é algo certeiro. Então é por isso que realmente no retorno do Senhor, realmente dentro de Cristo Jesus, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos, eles serão transformados ainda em carne e irão se encontrar com o Senhor. Então é por isso que assim, nós todos, junto do Senhor, estaremos para a eternidade. Então, naquele tempo nós jamais nos iremos separar com Cristo, nós iremos nos encontrar com o Senhor, nós iremos viver com um corpo glorioso diante do Senhor, com o seu reino, iremos viver a eternidade junto dele. Então esse dia é o dia que nós aguardamos. Então, as pessoas que não receberam a salvação não aguardam por esse dia. Então o Senhor diz, certamente cedo venho, mas as pessoas elas falam, Senhor, fica mais um pouco e vem, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu estou aqui vivendo feliz, está divertida a minha vida. Senhor, eu tenho um novo apartamento, eu consegui comprar, eu quero viver ali naquela casa também, provar da vida. Tem a data de casamento, eu tenho que fazer a lua de mel. Mas, Senhor Jesus, o kimchi está tão bom, deixa eu só terminar de comer ele.
Então, se você tiver algum tipo de coração igual a este, então, ou não recebeu a salvação, ou é uma pessoa que realmente a salvação é duvidosa. É por isso que em Lucas, capítulo 18, versículo 6, então o Senhor ele disse, quando ele vier, ele realmente verá a fé. Então, quando ele vier, ele verá a fé. Então, realmente, o Senhor, quando ele retornar, realmente tem muitos que creem, mas dentre os que creem, essa fé que eles têm é o problema. Será que é uma fé verdadeira? A fé verdadeira é muito difícil de você perceber. Esta é a verdade. Tem muitas igrejas no mundo. Todos constroem de forma incríveis, fazem imensos cultos, gostam de ter boas relações dentro da igreja, fazem muito bem. Mas é uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo. É difícil encontrá-la. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3 ele diz, realmente provai-vos se estáis na fé. Crerem, estão crendo. Mas será que essa fé que eu tenho é uma fé que é admitida por Deus? Esta fé que eu digo que tenho, tem uma fé que é morta. Tem uma fé que já é extraviada, uma fé em vão, uma fé abandonada. Aparece na Bíblia. Todas essas fés são fés de pessoas que não receberam a salvação. Cristão, todos se dizem cristãos, mas são pessoas que têm um formato que não receberam a salvação. São muitas pessoas que vivem assim. Então é por isso que quando o Senhor ele vier, o Senhor ele estar vindo realmente é algo claríssimo. Nós podemos dizer que está próximo da sua vinda. Mas Hebreus capítulo 10, ele disse que realmente logo o que está por vir realmente virá. Realmente ele não se tardará. Então, o Senhor, ele tem realmente paciência, está aguardando, mas é só um momento. O que está por vir, o Senhor que virá, ele com certeza, como prometido, virá. Quando chegar o tempo, sem demora, virá. Então, na Bíblia já disse dessa maneira para nós. Então, é por isso que nós estamos aguardando pelo Senhor que está por vir. Somos pessoas que iremos nos encontrar com Ele, que iremos recebê-lo. Mas se olharmos em Mateus capítulo 3, versículo 12, o que João Batista ele disse? Ele disse para todas as pessoas que vieram para ele. Ele disse, realmente o Senhor que vem logo a mim, realmente é um Senhor que tem muito mais poder do que eu. Então ele realmente irá batizá-los através do Espírito e do fogo. Então, antigamente, você tinha a peneira, você pegava a paneira e balançava junto dos trigos, então o trigo, realmente ele cai para o dentro do balde e toda a palha você joga fora. Então, como se fosse a ira, com essa peneira, o Senhor ele irá recolher, irá fazer essa divisão das pessoas que receberam a salvação. Porque todos que realmente são essa palha, o resto que não dá para usar, realmente ele pegará, limpará a sua ira e recolherá o celeiro do seu trigo. Queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Então nós podemos ver que o Senhor ele recolhe todo no seu celeiro o seu trigo. E o resto é a palha. A palha ele tem o formato de parecer um cristão, da igreja, parecer santo, honesto. Mas e ali dentro? Não tem vida. Então tem muitos falsos cristãos que dizem que receberam a salvação, mas não receberam a salvação. Então realmente se nós olharmos assim, o falso, ele vai olhar para o verdadeiro e dizer, ah, você está errado. E o mundo vai se contaminando dessa maneira, cada momento mais. Então se nós olharmos para uma cidade, tinham vários macaquinhos, e veio vários macaquinhos que só tinham um olho. Mas os macaquinhos de um olho só olharam para o macaco que veio com 2 olhos e falaram, nossa, por que você tem 2 olhos? Você é um deficiente, você é um estranho. E começaram a criticar, mas quem é o deficiente ali? Então o que os falsos dirão para os verdadeiros? Então, eles vão dizer, nossa, eles são hereges, não querem nem se relacionar conosco. Então, mas realmente quem disse dessa maneira? Realmente o povo de Israel,
escolhido pelo Senhor. Eles olharam para Jesus e chamaram de herege e mataram. Chamaram o apóstolo Paulo do principal dos hereges e o mataram. Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são hereges. Ele disse, apóstolo Paulo, ele é o principal dos hereges, matem-o. E foram mataram. Mas Paulo era de Roma, é por isso que ele disse, eu quero ter a minha sentença na frente de César. É por isso que um corpo de criminoso, pecador, ele foi levado até Roma. E no último tempo, durante esses 2 anos, ele ficou realmente aprisionado, mas sendo levado e com oportunidade para pregar. E durante 2 anos, ele realmente pregou, conforme a palavra de Romanos, e foi morto. Mas por quê? Porque chamavam-o de herege. Roma também não gostava daqueles que acreditavam em Jesus. Então, o Senhor Jesus, então, quando ele vier, realmente o trigo e a palha será separada. Em Mateus capítulo 16, versículo 27 também. Ele diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então, o Senhor, quando ele retornar, ele irá retribuir cada um conforme a sua obra. Então o Senhor, o juiz, virá. Primeiro ele vem como Salvador, o Redentor. Depois, por fim, ele vem como o Senhor da justiça, o Senhor do juízo. E é por isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, nós podemos ver também, quando o Senhor ele vier. Então, Cristo, o Senhor, realmente ele, com o seu poder de luz, realmente se manifestará no meio do fogo, no meio da luz. E para todos aqueles que não se sujeitarem à lei do Senhor, realmente irão receber o juízo diante do Senhor Deus. Então, partindo dessa luz, desse poder do Senhor Deus, todos eles irão receber o juízo eterno diante do Senhor Deus. E para todos aqueles que creem, então quando o Senhor ele vier, irão se encontrar com o Senhor no meio da glória. E aquele dia será um dia tão surpreendente. Então esse testemunho realmente será manifesto a todos. Então realmente para todos aqueles que creem, também, realmente nós podemos ver que existe essa discernição que irá acontecer. Então, para todos aqueles que não creem, eles irão partir do rosto do Senhor. Realmente irão receber o juízo eterno diante do Senhor Deus. Então, no tempo do Senhor, realmente o Senhor que permite a sua graça e que está aguardando, mas esse tempo também se acaba. É por isso que nesse último tempo, todos aqueles que não receberam a salvação, os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, realmente para todas essas pessoas que ainda têm uma pequena oportunidade para ouvirem o Evangelho. Realmente não é longo esse período. Alguma hora irá se acabar. Mas 2023, a partir do dia 1, nós já temos o seminário bíblico. Pode ser que esse seja o último seminário. Nós não sabemos. Mas nós sempre precisamos pensar que hoje é o último dia. É por isso que nós sempre precisamos viver uma vida adequada diante do Senhor Deus. Mas então, quando o Senhor ele vier, realmente as pessoas que irão se encontrar com o Senhor, as pessoas que irão receber o Senhor. Quem são essas pessoas? Realmente já está escrito antecipadamente na Bíblia quem são essas pessoas. Como? Então, toda a história de Israel que se passou, realmente manifesta-se sobre o Senhor Jesus, que já foi realmente ao formato da igreja anterior. É por isso que Cristo que irá retornar. Realmente, quem são essas pessoas que irão se encontrar com o Senhor? Então, primeiro, o Senhor que ele veio pela primeira vez. O Senhor Jesus que veio realmente para receber o Senhor Jesus na primeira vinda do Senhor Jesus. É algo que nós precisamos aprender, para que assim possamos ter um formato de uma pessoa que é adequada para receber o Senhor Jesus que está para vir novamente. Então, o que nós podemos dizer?
que realmente Cristo Jesus, quando ele retornar, são dois tipos de pessoas que podem receber o Senhor Jesus. Então, primeiro, como nós já lemos essa palavra de Lucas capítulo 2, então em Belém, de noite, nós havíamos os pastores de ovelhas. Então, os pastores de ovelhas, realmente, naquele tempo, era um trabalho realmente bem assim, marginalizado. Eram pessoas que não tinham muito estudo, pessoas que não tinham um respeito tão grande dentro da sociedade. Eles sempre pela madrugada, eles ficavam acordados, guardando as ovelhas, cuidando. Então, essas pessoas, falando de hoje, com as palavras de hoje em dia, são pessoas que não aprenderam, pessoas ignorantes, não é? São pessoas leigas, pessoas pobres. Mas, quando o Senhor, ele nasceu, um anjo se manifestou para eles. E os pastores de ovelhas se assustaram, ficaram com medo, tentaram se esconder. Ele disse, realmente não temam. Então ele disse, realmente não temam. Realmente o filho de Davi, Cristo Jesus, realmente nasceu. Então ele é o nosso Senhor. E se manifestou, e vários exércitos de anjos se manifestaram nos céus. E muitos desses anjos estavam ali louvando ao Senhor. Então o nosso coral também já preparou um cântico muito bom hoje. Então, os pastores de Belém, de noite, eles viram anjos do meio da luz, realmente exércitos de anjos celestiais louvando ao Senhor. E qual era o tema? Então, está registrado de forma bem simples. Então ele está dizendo, glórias nas alturas. Glórias a Deus nas alturas. Quer dizer que o Senhor realmente vai ser glorificado por conta de pecadores terem recebido a salvação. Então, quer dizer que é paz na terra, paz aos homens. Então quer dizer que realmente da mesma maneira, realmente as pessoas que receberam essa alegria diante do Senhor Deus são as pessoas que têm a paz junto do Senhor, que são reconciliados. Por isso que realmente o tema foi explicado de forma simples, qual foi o cântico que eles cantaram. Então nós podemos ver que agora, realmente em Belém era o tempo, no tempo de Davi, era o lugar onde Davi cuidava das suas ovelhas também. Então, realmente, os anjos, eles partiram e disseram que realmente ali seria o sinal, o nascimento do Senhor Jesus em Belém, na manjedoura, irmão. Então, o Senhor Jesus, aonde que ele nasceu em primeiro lugar? Então, quais as pessoas que receberam esse primeiro sinal do nascimento do Senhor Jesus? Foram os pastores de ovelhas que estavam cuidando das ovelhas. Eles são as pessoas que receberam o primeiro sinal e viram o Senhor Jesus nascido. Então, assim, conforme a palavra do Senhor Jesus, todos esses pastores de ovelhas foram até Belém. Então, ali também é Belém. Mas eles receberam a condução ali em Belém para irem até onde o Senhor Jesus haveria de nascer. Então, realmente, o César e o Romã havia decidido para que todas as pessoas de Israel deveriam voltar para a sua cidade natal para serem contabilizados. Receberam essa ordem. Então é por isso que desde Nazaré, realmente José, Maria, a sua noiva, realmente estava já grávida. Então, mas eles, para realizarem a contagem, eles foram para Belém. Então, Belém, porque era a terra natal deles. Mas muitas pessoas estavam ali naquela cidade. Então não havia lugar para estar na hospedaria. Então, falando nos dias de hoje, então eles foram para todos os lugares e não havia lugar. Então realmente a criança está para nascer. Mas onde estão? E para onde eles foram nesse momento? Não sei se era um estábulo de cavalos, de bois. Eu sei que é uma manjedoura. Então quer dizer que é um lugar onde animais dormem. E manjedoura é onde os animais eles comem. Então é por isso que foram e tiveram um filho ali. E realmente colocaram sobre os lençóis e deixaram sobre a manjedoura. Então, os primeiros que foram e
reverenciaram o Senhor Jesus, louvaram, adoraram o Senhor Jesus foram os pastores de Belém. E eles foram louvando e retornaram louvando a Deus. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, como ele nasceu com um formato tão realmente vulgar, realmente nada de bom de se ver, realmente num lugar tão mal cheiroso, numa manjedoura de animais, num mundo tão ruim. Ele nasceu em um formato tão coitado para este mundo. Quer dizer que o Senhor Deus, tão glorioso e poderoso, ele veio para um lugar tão coitado na terra. E ele cresceu com 30 anos, realmente como um filho pobre de carpinteiro. Com o formato mais coitado, a vida mais pobre deste mundo. Mas o Senhor Jesus também não frequentou nenhuma escola. E durante 3 anos e meio, ele recebeu vários tipos de sofrimento. E fora crucificado e morreu. Pelo seu próprio povo, foi abandonado. Então, o povo de Israel realmente é o povo escolhido pelo Senhor. Mas eles negaram o Senhor Jesus quando veio pela primeira vez neste mundo. Então, aquelas pessoas, o que eles dizem? Então, um pastor me mandou um vídeo. Então, essas são as palavras ditas pelos judeus por vídeo. Então, no Novo Testamento, nós não sabemos nem quem escreveu. Como é que vocês podem crer nisso? Então, todos realmente anteriores foram e crucificaram o Senhor Jesus antigamente. E agora, eles não querem crer que o Senhor Jesus é o Jesus Messias. Porque o próprio antepassado deles foram crucificar a Jesus. Por isso que eles falam, é mentira, dizendo que Jesus ressuscitou. Mas isso tudo é mentira, como é que vocês creem nisso? E eles zombam, eles realmente ignoram, eles julgam. Ainda existem muitos judeus, eles não creem em Jesus até agora. Eles somente esperam pelo Messias que virá como rei. Então, realmente, aqueles que receberam o chamado do Senhor, realmente, somente aqueles que receberam um chamado especial, realmente o fizeram. Então, Mateus, capítulo 24, versículo 42 também já disse. Então, o Senhor, ele já disse sobre a sua vinda. E ele disse, realmente, ele vem como ladrão. Então, vigiai. Então, aqueles que estão acordados, vigiando, assim como os pastores de ovelha que estavam de noite cuidando das ovelhas, os pastores de Belém, se eles estiverem dormindo de noite, vêm os coiotes, levam e já era. Mas eles estão acordados, vigiando, estão guardando, protegendo os santos. Então, os santos que estão acordados, este é o formato. Então, é por isso que o Senhor diz, vigiai. Vigiai. Porque não sabeis que é hora de vir o vosso Senhor. É por isso que na Bíblia continuamente fala, vigiai, vigiai, vigiai. Então vamos trocar a palavra de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E depois, a partir do versículo 36, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então o Senhor Jesus está dizendo, vigiai. Não sabemos qual é este momento, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Tu não pode estar dormindo quando o Senhor ele chegar.
para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Então nós estamos vivendo num tempo tão perto do Senhor Deus, nós somos pessoas que precisam estar vigiando, acordados. Então ele continuamente está dizendo, vigiai. Se olharmos em Lucas 21, versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer, e de estarem de pé diante do Filho do Homem. Então ele fala, para evitar todas as coisas, essas coisas que hão de acontecer. É por isso que ele fala, vigiai. Então o que é estar vigiai? Aparece diversas vezes na Bíblia. Uma pessoa que está vigiando, quem é essa pessoa? Então uma pessoa que recebeu a salvação. Então não somente recebeu a salvação, então mas precisa esperar diante do Senhor Deus, que estão aguardando diante do Senhor. Com Efésios capítulo 5, ele já disse, realmente aquele que está dormindo precisa levantar, aquele que está dormindo dentre os mortos, levante, porque realmente o Senhor te iluminará. Então realmente aqui é, ó, tu que dormes. Então tem aquele que está morto e aquele que dorme. Então aquele que está dormindo é aquele que está vivo, aquele que recebeu a salvação, mas a vivência é como uma pessoa, que é como um morto. Ele não se levanta dentre os mortos. Então está dizendo para levantar dentre os mortos. Realmente do campo de batalha. Então muitas pessoas durante semanas e semanas guerreiam, brigam, morrem. E muitas pessoas ficam tão cansadas e ficam dormindo. E ao acordar, os companheiros estão mortos ali. Então ele está adormecido junto dos mortos. Então ele vai se acordar assustado, não é mesmo? Então realmente como um morto, quer dizer que um salvo, ele pode dormir, pode estar vivendo como eles. Precisa levantar dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Então como a luz da manhã, realmente entrando pela janela, está iluminando a todos. Uma pessoa que está dormindo realmente até tarde, então a vinda do Senhor está tão próxima, mas essa pessoa não o sabe, ele está simplesmente dormindo, sonhando as coisas deste mundo. Então quer dizer que cristão ele pode se tornar assim também. Então o Senhor ele está dizendo para levantar, para estar acordado. Então precisa levantar, porque o vivo ele levanta quando alguém grita, clama, não é? Então eu, quando estou cansado também. Então tem vezes que eu estou tão com sono e eu começo a cochilar de tarde, eu falo, nossa, não vai dar. E eu tento dormir um pouco, e não pode dormir muito, não é? Então eu pego o meu celular, podemos chamar de alarme, e eu vou e programo o alarme para mim. Eu falo, eu vou só 20 minutos, 30 minutos, porque tem um trabalho a ser feito. Então, quando o alarme começar a soar, você se levanta. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, que quando você dizer, levanta, precisa levantar. E se não levantar, você precisa falar, levanta! Então, que horas são para você continuar dormindo? Então, você precisa falar, nossa, é verdade. Eu não posso me atrasar, eu tenho um trabalho a ser feito. Então, mas uma pessoa que não recebeu a salvação, se você falar, levanta, ele não se move. Mesmo que você balance, ele não levanta, porque ele está morto. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, mesmo dizendo para levantar, ele não levanta, ele dorme mais profundamente. Ele está sonhando um sonho muito bom e ele fala, nossa, por que você está me dizendo para levantar? Então, é como um morto neste mundo. Então, o Senhor está dizendo para levantar dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, também já disse, realmente nós também. Realmente dentre todas as pessoas não devemos estar dormindo. Nós precisamos estar o quê? Acordados. Realmente aqueles que dormem, dormem de noite. Aqueles que estão embriagados, embriagam-se à noite. Mas nós somos o quê? Da manhã. Nós somos pessoas da manhã. É por isso que nós não devemos dormir. Então realmente a carne não deve estar dormindo. Sempre precisa estar acordado. É isso que ele está falando? Não, não é isso. Mas realmente na hora de trabalhar tem que trabalhar, na hora de fazer o trabalho precisa fazer o trabalho, mas o coração sempre está acordado.
Então realmente não importa quando o Senhor ele venha, você sempre está preparado para se encontrar com o Senhor. Então é por isso que o cristão realmente ele está acordado. Quer dizer que ele está vivendo uma vida adequada. Então é por isso que de noite também, realmente, como os pastores de Belém que estavam acordados cuidando de suas ovelhas. Então você sempre precisa estar acordado para não se perder com o pecado. Então você sempre precisa estar protegendo, guardando as ovelhas. Então essas pessoas são as pessoas que estão acordadas. Então o diabo, ao ver as coisas deste mundo, realmente está vendo um lugar totalmente adormecido no pecado, realmente afundado no pecado. Então dentro da igreja corpo de Cristo, nós todos precisamos estar acordados agora. Então nós, em todo o nosso trabalho, precisamos nos cuidar, não devemos nos afundar no pecado. Então nós precisamos proteger um ao outro. Então realmente uma pessoa que está acordada, essa pessoa precisa estar acordada para que possa acordar o próximo. Então realmente como é que você vai acordar uma pessoa que está dormindo? Outra pessoa dormindo vai levantar um outro adormecido, não tem como. Então é por isso que é aquele que está acordado. Realmente nessa vivência de obedecer diante do Senhor Deus, aquele que vive a vida adequada diante do Senhor Deus, é uma pessoa que a alegria pode receber ao Senhor. Então é por isso que ele está dizendo para nós estarmos acordados. Então é por isso que essa vivência de estar vigiando. Então esta vivência é uma vivência onde você pode se encontrar com o Senhor. Você pode receber ao Senhor. É por isso que em Apocalipse capítulo 16 também já disse, realmente o Senhor ele vem como o ladrão. Ele disse para nós estamos acordados, realmente vestidos, para não estarmos mostrando nossa vergonha. Realmente bem-aventurados serão essas pessoas. Porque uma pessoa que está dormindo, realmente ele está ali babando, dormindo e só dorme. Está ali nu, ninguém nem repara se alguém está olhando para ele. Está vestindo de um formato tão coitado, de uma forma tão vergonhosa, mas ele está dormindo. Então, mas quem está acordado precisa estar bem aprontado, bem arrumado. Então, realmente uma pessoa que está acordada realmente precisa estar vestindo sua roupa, não deve se manifestar a sua vergonha. Então esta pessoa é o formato do santo que irá se encontrar com o Senhor. E mais uma coisa, se nós olharmos em Mateus capítulo 2, vamos procurar. Palavra de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, eu irei ler. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá a guia, que há de apacentar o meu povo Israel. E depois, versículo 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, as pessoas que receberam o Senhor Jesus são pessoas realmente bem nada a ver. Porque são pessoas que vieram lá do Oriente. Então, nós podemos ver, realmente, eles vieram lá do Oriente.
Então nós podemos ver que realmente eles significam Pérsia, Babilônia. Então realmente o príncipe das Pérsias que viam as estrelas. Então realmente são lá em Pérsia, realmente tem vários astrólogos, realmente pessoas que estudam astronomias, e quando eles veem alguma coisa estranha através das estrelas, eles sempre pensavam que era algum sinal. Então, mas o povo de Israel, eles descumpriram a palavra do Senhor Deus, eles adoraram ídolos, é por isso que em 500 anos antes de Cristo, através da Babilônia, eles foram totalmente devastados. Jerusalém foi totalmente incendiada. Então todo o castelo, todo o santuário construído por Salomão foi destruído. E Zedequias perdeu os seus ambos os olhos, realmente foram acorrentados e foram levados. Então deixaram somente alguns camponeses pobres e o restante eles levaram tudo. E durante 70 anos viveram como escravos na Babilônia. Então, mas naquele tempo, realmente a vivência na Babilônia não foi um tempo em vão. Então, como nós sabemos, Daniel e seus amigos, então nós podemos ver Daniel, realmente ele tinha aquelas pessoas que o odiavam e queriam matá-lo, e os seus 3 amigos também. Então é por isso que eles realmente foram e denunciaram contra o rei e foram e queriam jogá-los nas chamas. Mas realmente Davi, ele já sabia, ele orava 3 vezes em direção a Jerusalém naquele tempo. Então Daniel naquele tempo, ele era um homem que estava ali como um servo, como um conselheiro do rei naquele tempo. E Daniel, ele tinha uma sabedoria tão profunda naquele tempo. Então muitas pessoas realmente tinham inveja dele e queriam matá-lo. Então realmente eles matavam qualquer pessoa que diziam, qualquer um que orar contra, não orar pelo rei Nabucodonosor deve morrer. E eles começaram a criticar e começaram a perseguir, mas Daniel, ele sempre estava orando para o Senhor. Sempre orando para que o povo de Israel pudesse ser restaurada, para que ele pudesse ir para Jerusalém para poder orar. Então eles viram esse formato e foram e levaram para o rei. Então, conforme a lei do rei, eles disseram, temos que matá-lo e precisamos jogar na cova dos leões. E o rei, já que ele havia já assinado o que deveria acontecer, ele falou, tá bom, então é isso que vai acontecer. É por isso que foram e amarraram Daniel e jogaram na cova dos leões. Os leões esfomeados naquele tempo, quando alguma coisa é jogada ali, realmente eles vão, mordem e acabou, e matam tudo. Mas Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Então os leões, como se fossem cachorrinhos, estavam só sentados nos pés de Daniel. Então o rei, ele adorava Daniel porque ele era um homem que tinha sabedoria impressionante. Ele achou que Daniel havia morrido. Ele foi de manhã cedo. Ele disse, Daniel, então Deus que realmente te defendia, realmente ele te defendeu. E Daniel se levantou de repente normal e disse, sim, ele me protegeu. E assim ele realmente o considerou realmente inocente da lei. E todas as pessoas que realmente culparam a Daniel, realmente foram jogados para as covas dos leões, e todos eles realmente foram totalmente amassados, destruídos, mortos pelos leões. Então naquele tempo, o rei da Babilônia, ele disse, o rei, o Deus que é servido por Daniel, é o verdadeiro Deus. E os amigos de Daniel, realmente, eles eram para ser jogados nas covas cheio de fogo por não crerem, para aqueles que não orassem para os outros ídolos que o rei servia. É por isso que os 3 amigos de Daniel, eles foram capturados naquele tempo pelos soldados. E disse, vamos dar só uma chance. Então,
quando vocês ouvirem o soar da trombeta, então orem na frente do templo do Senhor. Eles falaram, Senhor Rei, nós não iremos venerar nem adorar o seu rei, os seus deuses que você está venerando. O Senhor Deus irá nos proteger. Então, mesmo que Deus não nos proteja do fogo, então nós não podemos adorar aos ídolos. Então o rei ficou bravo e disse, como assim? E foi, os amarrou e jogou no fogo os 3 amigos. Então, disseram para deixar o fogo 7 vezes mais quente. E eles foram lançados nas chamas, os 3 amigos. Então, mas era tão quente que as pessoas que pegaram eles e jogaram no fogo, realmente eles morreram queimados. Como o fogo estava quente naquela época. Mas o surpreendente é que no meio do fogo haviam 4 pessoas andando no fogo. Eles falaram, nossa, quantas pessoas vocês jogaram? Falou, 3 pessoas. Ué, tem mais uma pessoa ali no meio. Um parece que é filho dos deuses. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego realmente diziam para fora. E eles foram e saíram caminhando do fogo. E nem cheiravam a queimado, nem um fio de cabelo se queimou. Então quem era essa pessoa que estava com eles? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por isso que aquele rei, ele se ajoelhou na frente dos 3 amigos de Daniel e disse, eu irei servir o vosso Deus que vós realmente estão servindo. Realmente aqueles que estavam falando coisas ruins contra os amigos, contra Daniel, foram todos mortos. Disse para destruir toda a casa deles também. Então, todos eles foram mortos. Então, por conta desse milagre, a Babilônia, que era tão poderosa, Medel e Pérsia, todos eles creram no Senhor Deus. Então, aparece esse tema. Então nós podemos ver que os magos, reis magos aqui, eles eram astrólogos, realmente eles estudavam as estrelas naquele tempo. E eles viram e falaram, nossa, o Senhor Deus que criou todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas. Realmente eles sabiam que era realmente o Deus de Israel. Então eles são pessoas realmente gentias, mas eles creram nisso. Então o rei de Israel, que haveria de se manifestar naquele tempo, realmente se manifestou na frente dos reis magos, e eles estavam esperando por eles. E eles esperando aqueles sinais devem ter estudado as estrelas. Então, mas de repente, uma estrela que não havia no passado se manifestou na terra de Israel. Então os reis magos, eles se assustaram vendo aquelas coisas. E disseram, nossa, isso com certeza é o rei que os judeus estão aguardando. Então eles foram para adorarem a este rei. Não sei se eles vieram de camelos, se vieram de cavalos, mas eles vieram. E devem ter todos os seus serventes também. Esses astrólogos, esses reis magos, eles vieram com o formato de servir e adorarem ao rei. É por isso que eles vieram, são pessoas especiais que estudavam as estrelas. Então com certeza eles devem ter serventes que o seguiam. Na sede da Babilônia, Pérsia, já que é do oriente de Israel. Para eles virem até Jerusalém. Então dizem que dá por volta de 850 quilômetros de distância. Então quer dizer que eles passaram vários dias. Passaram por montanhas, por águas. Passaram por diversas dificuldades. Tinham várias dificuldades. Então o rei
Os judeus não é simplesmente um rei dos judeus. Para eles é um rei, o criador de todas as coisas. É por isso que eles vieram com um coração único dizendo, nós precisamos honrá-lo. É por isso que no meio de toda essa dificuldade, eles, realmente 850 quilômetros, eles vieram percorrendo todo aquele caminho. Então agora com o carro nós podemos chegar rápido nos lugares. Então, mas, realmente naquele tempo, se você estava pegando um cavalo, se você está usando um camelo, não é tão rápido assim, mas eles passaram todo aquele tempo. Então todas essas pessoas são grandes, realmente pessoas realmente sábias, e eles viviam seguindo os seus grandes serventes, e não são pessoas comuns. Então eles todos vieram esperando pelo Senhor, o rei de Israel. Então, mas eles falaram, onde está o rei de Israel? Então nós viemos adorá-lo. Então, mas toda Jerusalém entrou realmente em grande barulho, em caos, dizendo, nossa, eu sou o rei, mas tem um outro rei que nasceu. Nossa, eu preciso matá-la. É por isso que o pessoal de Israel, eles começaram a falar, nossa, o nosso rei, realmente que estávamos esperando, ele chegou, e eles começaram a fazer muito barulho, e começaram a todos discutir sobre isso, porque o Senhor nascido, não é nem a data do nascimento do Senhor Jesus, eles escolheram a data errada. É por isso que no Natal o mundo todo está em caos, fazendo barulho, bagunça, falando, nossa, nasceu o Salvador e não sei o que. Mas o rei, eles perguntou para eles, onde há de nascer o Cristo, o Salvador? Eles falaram, sim, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que vai nascer em Belém. Aí ele falou, ah, é? Então o rei Herodes se assustou. Uma coisa que nós precisamos saber. Realmente, em Belém, realmente são coisas que nós só dá 10 quilômetros, mas quem é que foi para o Senhor? Realmente ninguém foi. Não é mesmo? É estranho. Então o que é que isso ele quer dizer? Então nós podemos ver realmente muitas pessoas que queriam negociar, realmente os falsos cristãos naquele tempo. Realmente alguém recebeu o Senhor Jesus? Ninguém recebeu o Senhor Jesus na época. Então, eles realmente louvavam dizendo, ah, todas as nações precisam receber ao Senhor, e não receberam o Senhor. Como em João capítulo 1, ele já disse, realmente ele foi para o seu povo e os que eram seus não o aceitaram. Então, realmente, o rei, ele disse, nossa, vocês vão e adorem, e me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas por dentro ele estava com o coração para realmente matá-lo. Então, a estrela que estava ali, realmente ela havia desaparecido, os reis magos estavam perdidos, mas de repente apareceu depois que eles saíram do castelo do rei Herodes. E eles viram, ah, está conduzindo para a casa do rei Messias. Eles foram até a casa do Senhor Jesus. Então eles foram e procuraram o Senhor Jesus naquele tempo. Os reis magos encontraram com o Senhor Jesus e demoraram bastante tempo. Então será que aquela estrela sempre estava naquele momento? Não estava. Ela estava simplesmente ali apontando para uma casa, exatamente no lugar. Quando eles haviam desviado do caminho, ela não estava. Mas quando eles foram para a casa onde o Senhor Jesus estava, a estrela estava iluminando aquele local. E eles foram e viram que Jesus e Maria estavam ali. Eles não o adoraram a Maria. A Igreja Católica ensina como se tivessem adorado a Maria primeiro. Mas a Igreja Católica, realmente, se nós olharmos os desenhos que eles desenham, as artes renascentistas, por exemplo, nós podemos ver muitas vezes desenho de Maria, mostrando o Senhor Jesus sempre um bebê e Maria sempre a mulher, a mãe. Quando eu olho um desenho daqueles, como eu fico tão irritado. Ainda Jesus é um bebê? Para eles é venerar a Maria.
É idolatria. São os católicos fazendo isso. Dizendo, ó, Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus. Então, realmente, haja bênção no seu ventre, que nasceste o Salvador deste mundo. Maria, quando nós vamos morrer, ore por nós para que nós possamos entrar no reino de Deus. Tudo é Maria, 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 Maria. E é isso. Os reis magos foram adorar a Maria? Eles adoraram a criança que estava ali. Eles abriram seus tesouros, deram ouro, incenso e mirra. E eles honraram ao Senhor. Eles não foram de mãos vazias. Eles foram honrar a Cristo, o Salvador, para entregar para o Senhor. Eles prepararam grandes tesouros. Então, realmente nós podemos dizer que são tesouros. Ouro é o maior, que significa glória para rei. Então, incenso é o que os sacerdotes eles usam para entrar com aroma cheiroso. Mirra é o corpo que é para passar no corpo de uma pessoa que está morta, realmente num cadáver. Então, o Senhor Jesus que morreu por nós, o Senhor que está orando por nós até o presente momento, o nosso Salvador, o nosso sacerdote. Então, realmente, o Senhor ele se manifestou nesse tempo. Então, o Senhor da vida, realmente, ele se manifestou para diante de nós. É por isso que uma coisa que nós devemos pensar aqui tá, algum dia, com certeza, realmente aqueles que estão esperando pelo Senhor, com certeza, até se encontrarem com o Senhor, qual seja a dificuldade que tenham, realmente eles terão um coração de se encontrarem com o Senhor. Então, realmente sempre estão aguardando por esse tempo. Realmente sempre precisam ter o coração de aguardar pelo Senhor. Realmente quanto sofrimento, quanto tipo de dor, dificuldades o Senhor ele passou, não é mesmo? Então o Senhor que realmente sem demora logo virá. Se nós pensarmos nesse Senhor que está por vir, nós podemos aguardar, nós podemos realmente suportar todas as coisas. Porque uma pessoa que tem esperança, pode vencer toda a dor, todo o sofrimento. Então é por isso que realmente nós todos realmente precisamos preparar os nossos tesouros para entregarmos ao Senhor. Ouro, incenso e mirra, não estamos dizendo para prepararmos coisas realmente tão valorosas como esta, mas a coisa mais preciosa para nós é o quê? Então, nosso Senhor, que é a nossa vida, o Senhor, realmente o sumo sacerdote que ainda está orando por nós. Então, o Rei, o Criador de todas as coisas que está conosco. Nós sempre precisamos estar orando por Ele, nós sempre precisamos estar com o coração aguardando por Ele. Então, é isso que o Senhor ele sempre está esperando por nós. Esse é o maior tesouro diante do Senhor Deus. Então, é por isso que nós que estamos vivendo nesse último tempo, nós temos esse último sinal, realmente tão grandioso. Realmente os sinais dos fins dos tempos, nós temos diversos sinais do fim dos tempos, realmente seja política, seja economia, seja toda a humanidade, seja a natureza. Então, mas aparecem diversos, mas vamos procurar 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estarmos atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, primeiramente, nós temos o testemunho tão exato que está dentro de nós, é que primeiramente os sinais que haverão de se acontecer, que são o quê? Como a luz que ilumina o lugar escuro. Então, antes que o dia amanheça, então a estrela da alva aparece em nossos corações. Então, até que realmente apareça essa estrela da alva em nossos corações. Realmente é importante que nós precisamos nos atentar a isso. Quer dizer que o quê? A palavra. Então, as pessoas que estão esperando o retorno do Senhor são as pessoas que estudam a Bíblia, são as pessoas que estão crendo na palavra da vinda do Senhor, tem esta palavra, é por isso que até agora
Eles estão esperando pelo Senhor. Eles precisam ter o coração de aguardar e se prepararem para se encontrar com o Senhor. Então, realmente, o dia passando, realmente a estrela da alva realmente se manifeste antes do amanhecer. Então, é por isso que nós todos, como os reis magos, precisamos olhar para as estrelas dos céus. Então, em Números, capítulo 24, realmente já disse, uma estrela vos aparecerá. Irá dominar todas as nações. Então, mas essa palavra está representando a Davi, rei de Israel. É por isso que o povo de Israel, o que eles têm de estrela na bandeira deles? É uma estrela, dois triângulos que formam uma estrela de 6 pontos. É a estrela de Davi. Então, rei de Israel, Davi, que dominou todas as nações ao redor e trouxe a paz para o povo de Israel. E, então, ele também é uma representação do Senhor Jesus que virá no último tempo, o Rei dos Reis, que se manifestará com grande glória neste mundo. Então, nós estamos realmente estudando as estrelas dos céus e precisamos ficar esperando pela vinda do Senhor? Não, se nós ficarmos olhando errado para os céus, nós vamos realmente confundir com um satélite. Vamos seguir um satélite, não estrelas, entenderam? Então, realmente essas estrelas, realmente ela precisa o quê? Ser como a estrela da alva que se ilumina o nosso coração. Realmente ela aparece em nossos corações, é para compreender o Senhor que se manifesta em nossos corações. Nós sempre precisamos estar atentos diante do Senhor Deus. As pessoas que sempre aguardam ao Senhor, sempre de forma exata, eles estão aguardando pelo Senhor, porque eles conseguem compreender todos os sinais. Então essas pessoas têm a estrela que ilumina o vosso coração. Então a estrela da manhã que ilumina o vosso coração. Então quer dizer que o Senhor está dizendo que está próximo da sua vinda. Então nós estamos crendo no Senhor. Então quer dizer que nosso coração ter o conhecimento diante do Senhor Deus. Então nós sempre estamos com o coração preparados para nos encontrar com o Senhor. É algo que nós devemos aguardar. Então realmente pregar todas essas palavras, o meu tempo já está esgotado. Mas todos nós estamos realmente esperando e precisamos nos preparar para encontrarmos com o Senhor. Realmente na igreja de Belém, como os pastores de ovelhas que estavam acordados esperando pelo Senhor, guardando as suas ovelhas, sem dormir, sem se perderem as coisas vãs. Realmente, como nós podemos ver o apóstolo Paulo que já havia dito, então a nossa irmã Febe, a irmã Febe, ela realmente, a palavra de Romanos que foi escrita pelo apóstolo Paulo, a irmã Febe levava como carteira, ela levava essa carta. Como que ele deixou um trabalho tão importante para uma mulher? Pense só isso. Então, a Febe, quando ela ia, ela recebia realmente de forma adequada e realmente ele permitia todas as coisas que era necessário para o apóstolo Paulo, o servia. Então ela ajudou a muitos. Então o que significa ser um ajudador naquele tempo? Um protetor. O apóstolo Paulo estava ali ocupado pregando o evangelho e ela estava ajudando sempre. Então quer dizer que ela realmente ajudava muitos naquele tempo. Realmente as pessoas que têm a fé fraca dentro da igreja, as pessoas que estão na dificuldade, realmente podiam ser ajudados, ela protegia, cuidava. Então realmente não era simplesmente falar, eu recebi a salvação, agora espero pela vinda do Senhor. Não, ele também se cuida, ele também realmente pode proteger uns aos outros. É por isso que os pastores das ovelhas, realmente de Belém, realmente todos eles, realmente são um formato dos santos que estão acordados. Então é por isso que se nós olharmos agora para os reis magos, eles vieram de longe. Belém são os pastores aqui que estão mais pertos, mas os reis magos eles vieram lá de longe, 850 quilômetros de distância. Eles vieram olhando para aquelas estrelas. Então eles vieram recebendo a condução do Senhor, eles vieram e receberam a Jesus. Então até as pessoas mais próximas precisam receber o chamado. As pessoas pobres, realmente ignorantes, todos receberam o chamado do Senhor.
Então o Senhor ele disse: ah, Senhor, manifeste-se para os ricos, para os sábios, para os inteligentes. Sim, essa é a vontade do Pai. É assim? Não, não importa se você aprendeu ou não aprendeu, se você é pobre, rico. Realmente quem recebeu o chamado da igreja, realmente qualquer pessoa pode receber e pode realmente se encontrar com o Senhor. Aqueles que estão preparados. Então, realmente, os reis magos, por exemplo, eram os que estavam muito longe. Realmente eram as pessoas ricas, pessoas que tinham grande entendimento, compreensão, instruídas, mas elas também receberam o chamado do Senhor. Seja longe ou perto, seja conhecedor ou não, seja rico ou pobre. Realmente, aqueles que podem se encontrar com o Senhor, aqueles que realmente receberam o chamado do Senhor, que receberam a condução do Espírito Santo. É por isso que realmente nós podemos ver que todos os santos que se manifestaram diante do Senhor, eles receberam a condução do Espírito Santo e eles se agradaram demais, porque isso foi o Espírito Santo que mostrou para eles. Então, da mesma maneira, realmente eles adoraram ao Senhor, eles trouxeram-lhe presentes que haviam preparado. Então, os grandes presentes que eles haviam preparado, as dádivas foram entregues para o Senhor Jesus. Da mesma maneira, com o nosso coração, nós consideramos o Senhor Jesus de forma mais preciosa. Então, o Senhor realmente é aquele que merece receber todas as coisas, é digno de receber tudo que nós temos para realmente ser adorado. Não é simplesmente pela boca que iremos dizer Senhor, Senhor, mas como em Marcos capítulo 6, realmente ele diz, pela boca eles dizem Senhor, Senhor, mas realmente pelo coração eles estão longe. Pela boca, quem é que não consegue chamá-lo de Senhor? Todos falam Senhor, Senhor, todos falam, ah, Senhor, eu te amo, Senhor, eu vivo pelo Senhor. Ah, mas o coração está longe. Essa pessoa não é do Senhor. Então, da mesma maneira, agora nós todos precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Então, agora restam alguns dias para o fim do ano. Então, nós não sabemos se o Senhor ele virá desse tempo, não é? Ninguém sabe ainda. Nós não sabemos se ele pode vir ou não vir. Realmente pode chegar no ano que vem, nós não sabemos. Mas uma coisa que temos certeza é que o Senhor está muito próximo da sua vinda. Então, o Senhor que veio para este mundo, ele foi recebido por várias pessoas na sua primeira vinda. Da mesma maneira, nós precisamos aprender na Bíblia. Quem são essas pessoas? Que exemplo que nós precisamos ter? Qual aprendizado? É por isso que, qual momento que estejamos, nós precisamos ter esse posicionamento, esse comportamento em nosso coração. Sempre precisamos estar adequados, viver uma vida digna para recebermos ao Senhor. Então, vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós agradecemos porque nesse último tempo o Senhor Deus realmente nos permitiu a sua chance para recebermos a salvação, para nós estamos vivendo obedientes à sua palavra, para vivemos esperando, aguardando pelo Senhor que logo irá retornar. Senhor, nós que possamos viver obedecendo a sua santa palavra, que nós possamos fazer a vivência de estarmos obedecendo a sua palavra, que o Senhor sempre possa manifestar a sua palavra, para que nesse último tempo nós possamos ter o coração como a estrela da alva apareça em nossos corações. Nós sempre possamos estar realmente vivendo uma vida adequada diante do Senhor Deus, crendo na sua santa palavra, com o coração de aguardar pelo Senhor. Senhor, que para todos os cristãos, que o Senhor possa nos ensinar qual é a obra correta, santa que nós devemos ter, que nós possamos ter o coração de aguardar pelo Senhor, que nós possamos nos tornar aqueles que esperam pelo Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.